Vou ler de novo. Para uma árvore ainda mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma planta nova. Amém. É tão bonito esse texto, não é? Participem. Ele está falando de esperança. É bonito esse texto, ou não? Maravilhoso, pastor. Nós cantamos, nós citamos, nós nos lembramos destas passagens de Jó. Sempre que nós estamos em aflições, passando por dilemas, passando por problemas, nós nos lembramos que há esperança. Como há esperança para a árvore que foi cortada. Mas esse texto não é tão bonito assim como parece. Não, pastor? Não. Por sinal, esse texto aqui está dizendo justamente o contrário. Não, pastor, está falando de esperança. Não está. Não está falando de esperança. Esse é um texto pessimista. Esse é um texto de um homem que está justamente o contrário, sem esperança nenhuma. A gente precisa ler a Bíblia, irmão, observando o texto e o contexto, porque senão a gente corre o risco de passar muita vergonha no que a gente fala. Não, pastor, mas não é possível, eu já cantei tanto isso, eu já li tanto isso. Pois é. Mas se a gente observar o que a história está contando, a gente vai perceber que as palavras de Jó não tinham o mesmo significado para ele do qual nós usamos hoje. Amados, eu não quero aqui ridicularizar ninguém. Eu mesmo, durante muito tempo, já li esse texto e tive um entendimento que não estava em harmonia com o que o texto diz. Mas a gente vai observando, a gente vai deixando de ser preguiçoso e vai lendo a Bíblia, né, irmãos? Nem amém vocês têm força para falar, né? Meu Deus do céu, que dirá ler a Bíblia. Aí a gente vai observando e a gente vai tendo uma revelação, uma palavra rema que esteja aproximada da palavra logos. As pessoas gostam muito de inspiração. Nosso pastor falou algo que foi tão bonito, mas tem que estar em concordância com o que Deus permitiu que fosse escrito. Quer ver? Veja que o texto não tem nada a ver com esperança. Veja que o texto justamente fala o contrário de esperança. Olha aí, versículo 1. O homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É verdade isso? Meu Deus do céu. Alguém passa por desapontamentos e dificuldades aqui? Pode falar com vontade, irmão, porque você está lascado. Pode afirmar isso com força. Você passa por dificuldades? Sim, eu estou aqui, meu pastor. Vamos lá, irmão. Quem passa por dificuldade, dá um glória a Deus aí. Essa é sempre o contrário, né? Deus me livre, pastor. É muito pessimista isso. Não sou eu quem estou falando, irmão, é Jó. E olha que ele vai piorar. É como flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai como sombra que passa. Não dura por muito tempo. Esse é o homem. É nesse tipo de ser humano que os seus olhos reparam. Nada sou, porque me conduzes ao tribunal para ser julgado? Quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano, com certeza. Tu
Já avaliastes quantos meses e dias cada ser humano vai viver? O tempo de vida de cada pessoa já está decidido, pronto. E não há ninguém que possa mudar isto. Portanto, desvia o teu olhar de nossas pessoas e abandona-nos ao nosso próprio destino. Como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que suas raízes envelheçam o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela revitalizará e produzirá novos brotos e ramos, como se fossem uma planta nova. Todavia, porém, contudo, quando um ser humano morre, tudo se encerra. Morremos e o nosso corpo se desfaz. Logo depois do último suspiro nessa terra, para onde vai o nosso espírito? Assim como a água do mar evapora e os ribeiros deixam de fluir e secam, assim o ser humano se deixa para morrer e não mais se levantará, até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e nada os despertará do seu descanso mortal. Olha o versículo 14. Uma dúvida: mas será possível que alguém que morra volte a essa vida depois de ter morrido? Quanto a mim, esperarei por dias melhores, até que seja liberado das minhas lutas e do meu árduo trabalho. Presta atenção. O livro de Jó é um dos livros poéticos, eclesiásticos da Bíblia. Nós não sabemos de fato quem escreveu, se foi Eliú, se foi Jó não foi, se foi Moisés, ou se foi Salomão. Mas é um livro muito comum na tradição judaica, porque ele vai retratar a vida de um homem muito bem sucedido e que perdeu tudo, inclusive a saúde, e que passou parte dos seus sofrimentos, de suas aflições, tentando atribuir a causa dos seus problemas, e não encontrava. Alguns amigos diziam que o problema era o seu pecado, outro amigo disse que era os desígnios de Deus. Enfim, esse homem foi muito paciente, mas em determinado momento muitas dúvidas cercaram o seu coração, e esta citação bíblica é uma destas partes. Por isso eu acho muito injusto com o texto bíblico, irmãos, nós usarmos um texto de muita aflição de Jó, um texto onde ele estava completamente angustiado pelas suas aflições, a ponto de duvidar da vida eterna, e tratarmos isso como lindo, maravilhoso. É um texto de esperança. Não é. É um texto de desesperança. Claro que você já leu o livro todo de Jó e você sabe que Deus revela a ele então o caráter de suas aflições, mostrando para Jó que ele tem o domínio e o controle de tudo. Amém? É importante falar que Jó não se tornou ateu, Jó não se tornou um cético quanto a Deus. Ele sempre foi devoto a Deus, confiante a Deus, não murmurou contra Deus, mas teve muitas dúvidas, e estas dúvidas no final da sua vida deixaram de existir. Mas é importantíssimo nós lermos esse texto para aprendermos o fundamento correto, e aí sim aplicarmos esse texto de Jó, que sim pode ser extremamente esperançoso para nós, mas se for colocado no seu contexto correto. Fora do contexto correto, ele se torna só um fio desencapado que é perigoso, pode dar curto-circuito na nossa fé. Meu querido, observe o que ele está dizendo. Esse homem está leproso, esse homem perdeu filho. Já teve experiência de perder filho? Não sei se você já teve. E não foi um, foram mais. Esse homem perdeu todo o investimento, esse homem perdeu tudo. Sua mulher o culpava, mandava que ele abandonasse a sua religião, né?
A única coisa que ele não perdeu foi a mulher, mas mesmo assim ela ficava falando na cabeça dele: amaldiçoa esse Deus, morre. E esse cara agora, tão angustiado, tão desanimado com os seus dilemas, ele coloca em xeque o porquê do ser humano existir. Não sei por que o homem existe. É como uma flor, nasce tão bonita, cheio de beleza, mas murcha rápido e morre. Repare que Jó, ele vai contrastar o destino do ser humano com os das árvores, com das plantas, das flores, chegando a pensar que a condição delas é melhor do que a de um ser humano. Por quê? Ele observa o carvalho e ele percebe que quando o carvalho está cortado no seu tronco, só fica um tronco ali, amém? Participe em nome de Jesus, amém? Só fica um tronco, e ele percebeu que nesse tronco nascia um broto. Então ele vai dizer: até o carvalho, até a árvore está melhor do que o ser humano. Porque o ser humano, depois que ele morreu, acabou. Não tem mais esperança para o ser humano. É isso que ele está dizendo. O ser humano morreu, acabou. Será que tem vida eterna? Bom, não sei. No que depender das aflições que eu estou passando, eu só estou esperando que Deus me mate logo e eu tenha o descanso, e acabe o meu labor, o meu árduo labor. Então Jó, ele vai contrastar a realidade do ser humano com a realidade da natureza, e ele vai colocar a natureza numa condição melhor do que a do ser humano. Por quê? Porque a árvore é cortada, mas nasce um broto dela. O ser humano não. Enquanto a morte, ela sentencia de forma inexorável o aniquilamento através da morte. Ou seja, morreu, há um desaparecimento total, e agora a única coisa que tem é um, entre aspas, nunca mais. Acabou. Não tem mais ser humano. Repare que há um certo ceticismo teológico em Jó quanto à ressurreição. Ele não tem total certeza das possibilidades de ressurreição, porque Deus não estaria disposto a fazer um benefício a um cara tão ruim como ele, um cara tão problemático como ele, um cara que estava numa condição tão deprimível e deplorável como ele. Não é possível eu experimentar a ressurreição. É claro que a gente conhece o texto de Jó, a gente sabe que depois, logo no capítulo 19, ele já muda o seu discurso. Ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e eu estou, como é que diz aqui? Contudo eu sei que o meu Redentor vive, no fim ele levantará para me defender e vindicar, ainda que esteja no pó do meu túmulo, e depois de todo o meu corpo estiver consumido pela terra sem carne, então contemplarei a face de Deus, eu verei com os meus próprios olhos, eu pessoalmente, não outra pessoa me verá e me dirá como é. Quão intenso é o desejo do meu coração para que esse dia chegue logo. Então, ele entende depois a eternidade, mas nesse texto aqui não. Nesse texto ele estava duvidoso. Então quando diz: ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, é um texto de um homem pessimista, de um homem angustiado pelas suas aflições, e que diz: é melhor ser uma árvore do que ser um homem. Aí você diz: pastor, mas o Jó, que coisa. Ele não estava errado, irmãos. Eu quero que você entenda que na condição pessimista do qual ele abriu o seu coração, ele não estava errado. Ele só estava mal posicionado quanto à realidade dos fatos para Deus. Porque se você for analisar em Romanos 7, 24, o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa: miserável ser humano eu sou, quem me libertará deste corpo de morte? Esta é a realidade do ser humano. Irmãos, no profundo, no secreto do coração do homem, todo ser humano sabe da sua fragilidade. Todo ser humano tem dúvida a respeito do que pode acontecer depois que ele morrer. Me diga aqui quem é que tem total certeza
Para onde você vai depois que morrer? Ah, pastor, mas o Espírito Santo, calma, nós vamos falar disso. Eu estou falando no homem, na condição do homem, sem auxílio do Espírito Santo. É isso. Quantas vezes você já viu alguém dizendo: o homem não vale nada, está vivo, daqui a pouco já morre. Então ele não está errado no seu posicionamento. Mas é importante nós entendermos, irmãos, que esta era praticamente a expectativa do crente no Velho Testamento. Ele não tinha a mesma perspectiva do cristão, porque o cristão, através, na iminência do Espírito Santo em sua vida, meu Deus, eu gostaria que você participasse. No auxílio do Espírito Santo em sua vida, ele passa a ter uma perspectiva de algo que ele não tinha antes, que era uma vida eterna. Mas você vai dizer: pastor, mas foram muitos os homens no Velho Testamento que tiveram essa perspectiva. Davi, Abraão, Moisés, Elias. Sim, mas é por isso que lá em Hebreus a Bíblia vai dizer a respeito dos heróis da fé, porque foram homens que viveram pela fé fora do tempo. Ou seja, que visualizaram Jesus Cristo, mesmo que não fosse com plena certeza em seus corações. Mas para nós, querido, o jogo é diferente. Nós temos toda a exposição do Espírito Santo em nossas vidas. E agora nós precisamos entender este pessimismo como uma realidade a ser encarada, mas com o suporte do Espírito Santo. Amém? Presta atenção, irmãos. O apóstolo Pedro, a gente falou muito tempo aqui de esperança na igreja, né? Falamos. A gente vai relembrar um pouco de esperança, porque o título desta ministração é Esperança Destruída. Então a gente vai falar um pouco de esperança. O apóstolo Pedro, abra sua Bíblia em Pedro, primeira carta de Pedro. Sabe onde fica Pedro? Sabe? Quem sabe onde fica o Pedro? Lá no finalzinho, né? Amém? Cadê o Pedro? Já foi embora? Hã? Nerê. Cuidado com esse cara aí que está na tua frente, hein? Acharam aí, amados? Tá tudo bem com vocês? Posso continuar? Tá bom. Então vamos lá. Primeiro Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou, olha aqui, amados, para uma viva esperança, e olha, condicional, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele vai dizer assim, ó: o homem, depois que morre, nada o despertará. A árvore é melhor do que ele, porque a árvore volta a ter o seu broto, o homem não. Isto é uma realidade. É pessimista, mas é real. Mas agora nós temos o Espírito Santo falando pela boca de Pedro. Então Paulo vai dizer em Romanos 7:24: miserável homem sou, quem me libertará deste corpo de morte? Aí ele responde no versículo 28, graças a Jesus. É Ele quem me liberta da opressão da lei, é Ele quem me liberta da morte da qual eu estou sentenciado. E agora Pedro vai dizer, então preste atenção, porque vocês precisam ter uma esperança viva, e esta esperança viva, ela só é possível
porque você sabe que você parte de uma esperança destruída, você parte de uma humanidade pessimista para uma realidade agora cristã, e esta realidade está pregando que um homem chamado Jesus ressuscitou dentre os mortos. Como isso é lindo, irmãos, aleluia. Mas o problema do Jó, queridos, é que as aflições que ele passava, ou que ele estava passando, de certa forma o cobravam, e ele dizia: olha, como é que pode eu pensar na eternidade, como pode, e eu estar passando por isso, por esse labor. E aí Pedro vai entender isso e vai escrever: para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada no céu para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no fim dos tempos. Quem é salvo? Quem é salvo? Não plenamente. Por quê? Porque se você fosse salvo plenamente, por que você sai daqui e vai ter, por exemplo, dor de cabeça? Alguém que é salvo não pode ter doença. Aí o evangelho neopentecostal não entende isso e diz: então você não é salvo, então expulsa o diabo que está em você. Não é? Quando você tem dor de cabeça, tem diabo com você, irmão? Olha que vocês não afirmaram não, eu acho que tem, hein? Satanás. Não. Por quê? Porque a salvação é um processo do qual nós estamos, digamos que, contidos ainda dentro desse processo. Um processo que é dividido em 3 partes, que começou com a justificação de Cristo na cruz. Amém? E que hoje em nós atua pela ação do Espírito Santo, provocando em nós o segundo passo deste processo de salvação, que além de justificar, ele também o que? Santifica. Então é justificação, santificação, e terá o seu ápice, a sua forma plena, com a glorificação. Então você é justificado, santificado e glorificado, mas nós ainda não somos, e é por isso que nós passamos por aflições, e são muitas, é no campo emocional, psíquico, da saúde, social, material, e você não pode, digamos que, resumir a tua vida com Deus por essas aflições que você passa. Pedro está dizendo: vocês foram salvos por uma viva esperança que é futura, e vocês têm a possibilidade disso e precisam se firmar nisso graças ao que Cristo fez. Então quando Jó está dizendo: o homem morreu, acabou, ele é pior do que a árvore, ele não estava errado, ele estava certo, mas teve um homem que morreu. Então esta realidade deixou de existir, porque Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Por isso ele é chamado broto de Israel, a raiz de Davi, porque esse broto na raiz é Cristo. Ele é o primeiro dentre os mortos a ressuscitar, para nos dar a possibilidade que isso vá acontecer conosco também. Então agora você vai olhar para as suas aflições e os seus problemas diários e vai se comportar mediante o versículo 6. Portanto, nesta verdade exultais. Acho que vocês não sabem o significado da palavra. Está dizendo: nesta verdade exultais. O que é exultais? Se alegra, viva, vibra, extravasa, se alegra nisto, nesta verdade, que agora há pensamentos insondáveis no coração de Deus para você, dos quais o Espírito Santo revela a nós por intermédio da fé. Por isso o texto diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram e nem passou pelo coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Não é um texto para você fincar o teu coração na possibilidade de um carro 2020. Não é um texto para você fincar o seu coração na possibilidade de uma casa numa cidade grande. Isso é um texto para você entender que vai muito além das nossas perspectivas. O texto está dizendo: sabe esse ser humano complexo, sabe esse ser humano duvidoso, pessimista, que quer, e sempre quando alcança algo nunca está feliz. Um dia isso vai acabar, porque ele será plenamente realizado, e isto virá depois da morte, porque aí sim ele experimentará a verdadeira vida, que é uma vida eterna. E Jesus nos dá essa possibilidade. Aleluia. Aí sim a gente pode usar aqui uma licença literária para dizer que um broto nasce no toco, um broto nasce no tronco da árvore. A nossa esperança precisa nascer naquele que é o raiz de Davi. Então ele está dizendo: se alegra nisto, e mesmo considerando que agora por algum tempo tenhais de ser afligido por todo tipo de espécie de provações, assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda mais refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então ele está dizendo assim: meu amado, vocês passarão por aflições, vocês passarão por problemas, mas entenda, presta atenção, porque as pessoas, elas entendam isso da forma mais, dramática possível, sabe? Aquele irmão meio que melodramático, sofredor, com aquela sofrência. Então ser cristão é sofrer calado. Irmão, não é ser cristão, é sofrer calado. Todo ser humano sofre calado. Ele não pode mudar a realidade dos fatos. Ele vai morrer, ele não sabe o que vai acontecer. Ele vai sair de casa, ele não sabe se ele vai voltar. Mas ele é rico, não importa, o avião que ele está pode cair. Então o que ele está dizendo aqui é: tem uma esperança viva para vocês, mas não é para vocês mudarem a postura de vocês referente ao mundo, porque o mundo sofre, dizendo: a gente não sabe os dilemas, os porquês do ser humano. E aí agora o crente vai dizer: não, eu tenho uma esperança e eu não passo por nada disso, porque eu sou cristão e eu tenho uma esperança que me impede de passar por tudo isso. Ele falou: não, vocês vão passar pelas mesmas aflições que todo ser humano passa, mas com uma esperança que o mundo não tem. Esta é uma verdade. Você consegue entender, irmãos, o mal, o grande problema que cerca a igreja do Senhor hoje? Porque na maioria das vezes as pessoas vão à igreja para se libertar dos seus problemas. Querido, ser cristão não é você se libertar dos seus problemas. Ser cristão é você se libertar de si mesmo. Ser cristão não é você resolver os seus problemas em Deus. Ser cristão é você resolver você mesmo em Deus, independentemente de quais sejam as suas aflições. Ele não quer mudar os seus problemas, o externo. Ele quer mudar a tua postura mediante aquilo que você enfrenta. Então não adianta você vir aqui e falar: Deus, eu estou aqui orando para o Senhor tirar um problema de mim. Ele não vai fazer isso, irmão, porque foi Ele que permitiu estar na tua vida. Porque se Ele tivesse permitido isso acontecer na tua vida, tendo a possibilidade de impedir, Ele seria um Deus mau. Então isso quer dizer que isso tem um propósito? Sim. O Pedro está dizendo que isso é o fogo que nos refina, para que a nossa fé seja testada. E quando é que a nossa fé, ela é de fato aprovada? Quando a gente cumpre Romanos 8. Portanto, estou dizendo agora que nem a morte nem a vida poderão me separar do amor de Cristo. Então a fé não é aquilo que te condiciona a alcançar o que você entende ser o bem-estar, a alcançar o que você entende ser o melhor para você, mas a fé é você estar próximo a Jesus, próximo a Cristo, não importando qual é o bem-estar, se você tem ou se você não tem. Nada te separa dele, sejam as lutas ou sejam as vitórias, porque tem gente que tem vitória que também se separa de Cristo. Não é só o problema que separa as pessoas de Cristo, as paixões separam as pessoas de Cristo.
Então agora nós temos uma realidade chamada esperança. Amém? E a esperança para o cristão, irmãos, ela não é um pensamento positivo. O povo lá, o pastor lá, ele é coaching, e ele dá umas palavras que nos motiva, e a gente sai de lá com um pensamento tão positivo. Isso pode ser bom para determinado momento para o homem, mas isso não é esperança bíblica. A esperança bíblica não é uma expectativa idealista. Eu sei que um dia eu vou vencer na vida. Irmãos, um dia vocês vão olhar para mim, eu vou ser uma pessoa tão rica, eu vou ser uma pessoa tão chique, irmão, e eu vou comer só naqueles restaurantes, sabe, lá da Zona Sul, e eu vou andar de avião, irmão, para lá e para cá, e eu vou ofertar, e quando eu for ofertar, eu vou dar R$1.000, R$10.000, R$1 milhão, toma aí, ó, porque eu tenho isso comigo, que eu vou ser muito rico. Isso não é esperança cristã, irmão. Uma expectativa que fica idealizando, escreve aí no papel o que é que você quer. Isso não é esperança. Isso é só um pensamento positivo, não é um desejo ilusório. A esperança, irmãos, é uma absoluta confiança, é uma absoluta convicção. Nós chamamos isso de fé. Ou seja, é uma convicção na obra de Cristo na cruz, que através de sua ressurreição, toda a minha vida pessoal foi transformada. Toda a história da humanidade pode ser transformada. Você pode dizer amém mais alto aí, querido, em nome de Jesus? Isso é esperança. E eu quero que você observe comigo alguns textos que a Bíblia fala de esperança. Vamos para frente, queridos. Vamos começar lá em Salmos, e a gente vai até Hebreus. Salmo capítulo 42. Davi está numa condição aqui, irmãos: calamidades, tempestades, problemas, dilemas estavam, digamos que, atribulando Davi e o seu povo. E Davi, querido, se sentia muito abatido, muito cansado, desesperançoso. E aí ele vai dizer no Salmo 42:11: por que está assim, tão triste, ó minha alma? Porque martiriza o meu ser. Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. O salmista que estava pedindo a Deus compreensão quanto às suas adversidades, então ele está chegando para Deus e está dizendo: Deus, eu estou sofrendo, Deus, eu estou passando por isso, por aquilo outro. Agora ele muda. Ele descobre que ele não tinha motivo para se queixar, porquanto o Espírito do Senhor estava caminhando com ele, e não importava o que estava acontecendo, porque Deus estava controlando as consequências que iriam produzir um coração verdadeiramente adorador dentro de Davi. Então ele vai dizer: eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, e de repente ele muda o foco da sua oração. Ele diz: ó minha alma, por que você está tão abatida? Ó minha alma, aleluia, por que você está sofrendo tanto? Por que você está martirizando o meu ser? E ele vai dizer: põe a tua esperança, ó minha alma, em Deus, porquanto eu louvarei por tua presença salvadora. Aleluia. Irmão, o problema não é passar aflições, o problema não é deixar de passar pelos dilemas da vida. Tem gente que acha que ser cristão é não passar por tudo isso, e é aqui que a gente entende que Jó não estava errado. Mesmo pessimista, ele estava na razão. O ser humano é isso, ele está contido a uma condição, por estar destituído da glória de Deus, uma condição de sofrimento. Repare que do nascimento à sua morte ele sofre, nos dois polos, tanto para nascer quanto para morrer. Há sofrimento tanto gerando quanto tirando. Tudo na vida exerce a influência do sofrimento. Um dos momentos marcantes para qualquer jovem e para qualquer jovem é o momento do casamento, mas é um sofrimento para os pais. Então repare como até na realização nós temos o advento do sofrimento. O ser humano está contido nesta condição.
para que então, no sofrimento, ele entenda: eu preciso de um Deus que me liberte do sofrimento, eu preciso de um Deus que acabe com tudo isso. E agora nós estamos vendo um homem que teve fé, que visualizou Jesus fora da época, e ele está dizendo: minha alma, não fique triste, não fique abatida, confia, louve, porque você terá esta bendita salvação, esta presença do onipotente Deus. Jeremias vai escrever no capítulo 29, no versículo 11, abra aí Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dor e prejuízo, planos para vos dar o quê? Fale mais alto, amados, por favor, vamos vibrar com isso. Planos para vos dar o quê? Esperança do quê? Aleluia. A gente está buscando a Deus para o presente, e o apóstolo Paulo disse que se nós tivermos Cristo para o presente, nós seremos o mais deplorável de todos os seres humanos. O plano de Deus não se busca para o presente, o plano inexorável, o plano que não pode ser mudado, que Ele planejou para nós, é para o futuro. Então agora tem alguém servindo a Deus como Davi, que está dizendo: não importa o presente, o que importa é o futuro, e a minha esperança está ligada ao futuro. Pastor, mas isso é uma loucura, porque como é que pode alguém, sua racionalidade em sã consciência, deixar de viver agora, uma vez que a nossa cultura ela prega isso: viva o agora, seja feliz agora, coma tudo agora, faça festa agora, gaste todo o seu dinheiro agora, não importa o amanhã, viva a vida ou morra, o momento é agora, agora é a hora, e só tem agora. Essa é a nossa cultura. Mas aí vem a cultura do céu, vem a cultura do reino e passa a ministrar no seu coração: esta não é a hora, esse não é o momento. Você precisa viver agora na época da graça, na esperança viva de que virão dias onde você plenamente viverá esse plano do qual Deus conhece para a sua vida. Aleluia! Uma canção que eu cantava, eu não sei se o pastor escreveu com essa intenção ou não, mas ele dizia: o que me faz vencer é saber que os seus planos eu posso viver. Claro que eu cantava antigamente condicionando ao agora, mas se a gente for olhar com uma visão espiritual da coisa, o que me mantém de pé, o que diz para minha alma: ó alma abatida, espera, descansa no Senhor, é ter uma certeza que Jó em determinado momento não tinha. É que sim, quando essa árvore for cortada, quando esse homem for semeado no seu sepulcro, ali estará apenas começando a parte mais bela da sua história, que é o encontro de uma criatura que não tinha mais o direito de voltar para casa, mas que agora já estará experimentando a última parte da sua salvação, que depois de experimentar a justificação e a santificação, agora será glorificado, e pode voltar para casa como filho, e pode ter o direito a uma vida eterna. Aleluia! Eu não sei se você consegue pensar comigo, mas o ser humano ele vive mediante esta grande dúvida. Irmãos, para pensar. Todo ser humano está à procura de algo que vai acontecer, que está além da sua razão. Repare como as pessoas criticam o cristianismo, porque se movimenta numa aventura transcendente, se movimenta, eles chamam assim, numa experiência metafísica, que vai além da racionalidade. Mas e os cientistas que estão à procura de vida em Marte? Já parou para prestar atenção como o ser humano, ele está à procura de algo que não existe? Ele quer achar vida em Marte, ele quer achar vida na Lua, ele quer achar vida fora do planeta. O ser humano ele tem essa necessidade dentro dele, de alcançar.
de alcançar uma realidade que hoje ele não enxerga. O próprio Steve Hawkins vai dizer que todo o processo de evolução se deu a partir de eventos, acontecimentos não explicáveis. O nome disso é o que? É sobrenatural. Repare que o ser humano ele está à procura de respostas. Irmão, a nossa resposta está em Jesus. Por que você está tão aflito? Por que o teu coração está tão aflito? Por que o teu interior ele está tão aflito com os acontecimentos que cercam a tua vida? Jó estava assim, mas agora o Espírito Santo está ministrando a raiz de Davi dentro de você, e ele está dizendo: deixa o Espírito Santo brotar dentro de você. O texto diz: ao cheiro das águas. Vamos pegar aqui um pouco de licença do texto, e já que a gente já falou tanto sobre isso, vamos deixar que o Espírito Santo, que esta água viva, jorre sobre nós, a fim de que um broto, uma esperança nasça dentro de nós, uma esperança que antes nós não enxergávamos, mas agora ela é possível, porque eu vejo o Espírito Santo testificando a morte e a ressurreição de Cristo dentro de mim. Eu não poderia deixar de ler Romanos 8 com vocês. Romanos 8 é praticamente a síntese de tudo isso aqui que eu estou dizendo, irmãos. Romanos 8, abra aí. Romanos capítulo 8, versículo 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Aleluia! Exulte nisso, por favor. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade ortogada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que a gente está numa condição humana e a gente sofre como todo mundo nesta condição humana. Me perdoe se você tem familiar em igrejas triunfalistas, neopentecostais, e que vivem vendendo bênção a todo momento, mas estas pessoas também sofrem, mas sofrem caladas. E o que eu quero ministrar aqui não é uma mensagem pessimista, não é uma mensagem de aceitação, mas é uma mensagem de conforto, porque ela diz para nós: o homem sofre a partir do momento que ele está vivo. Se está vivo, ele sofre com as aflições do homem. Por que ele está nessa condição? Não é que o homem quis entrar nesta condição, o texto está dizendo que o próprio Criador o submeteu nesta condição. Sabe por quê que a gente sofre? Sabe por quê que a gente morre? Sabe por quê que a gente fica doente? Sabe por quê que você fica infeliz? Sabe por quê que você fica depressivo? Sabe por quê que você fica desanimado? Sabe por quê que você fica tão deprê, tão mal? Porque foi Deus, não foi o diabo. Quem sentenciou o homem com essas graves penalidades foi Deus. E por que ele fez isto? Ele submeteu a criatura a uma condição de morte, para que ela pudesse ser libertada. Deus é um Deus legal, Ele não é um Deus ilegal. Ele não perdoaria os pecados do homem se um preço não fosse pago. Um homem precisava vencer todo aquele jugo de morte do qual ele agora estava submetido. E era até a ministração da agora à noite, mas não deu, eu tinha que ministrar isso para vocês. E aí vem um homem religioso,
Por que religioso? Porque ele cumpriu toda a religiosidade judaica da sua época. Ele foi apresentado, ele foi circuncidado, ele foi batizado, ele ia em todas as festas, e isto não é algo bonito para a gente copiar, não. Ele se submeteu à morte, ele se submeteu à lei, porque acabou que ninguém conseguia vencer a morte, e nisso Jó tem razão. O homem morreu, acabou, agora vem Jesus que nos liberta. A criatura foi aprisionada, mas ela será libertada. E eu sei que enquanto isso está sendo ministrado no seu coração, irmão, você chegou nesta igreja com muitas aflições. E sabe, de verdade, o que te faz vencer é saber que você não vai sair desta igreja e, como no evangelho passe de mágica, todos os problemas deixaram de existir. Não, os problemas continuarão existindo, mas você sabe que tem um Criador que também existe e que guia a tua vida em cada uma destas etapas da sua vida. Isto não condiciona você a viver mal ou viver feliz, porque você já está feliz com a esperança. E a esperança é futura. Aleluia. É aí que eu entendo porque que tantos irmãos que passam por aflições, irmãos que são degolados no Oriente Médio, a igreja primitiva que era apedrejada, mas ia para o apedrejamento louvando ao Senhor. Pedro e Silas louvando ao Senhor depois de ter apanhado a noite toda. Os irmãos cristãos do 3º século, que eram levados por Adriano para o Coliseu, e ali morriam, soltavam leões e comiam crianças, pessoas fiéis e piedosas a Deus, não importando a condição de suas épocas, não conseguem negar a Jesus. E por que não negam? Porque a esperança de suas almas está localizada no futuro. Sabe, irmão, Jesus está nos convidando para deixar de viver nesta condição tão amargurada. Nos espera algo tão fantástico para frente, e a gente é salvo nessa esperança, amém? Continue. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por adoção como filhos. O quê? A saber, a redenção do nosso corpo. É aí que Jó não estava entendendo, irmão, que a árvore cortada que brotava, que nascia um broto, era o homem, depois da ressurreição de Cristo. Aleluia. Que o pessimismo ele é real, mas ele é superado pela realidade de Jesus. Porquanto precisamente nesta esperança fomos salvos. Nesta esperança fomos o quê? Contudo, esperança que não se vê, não é esperança que se vê, não é esperança, porque como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência aguardamos. Olha aqui, do mesmo modo o Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressados por meio de palavras. Isso está querendo dizer que você não entrou aqui nessa igreja cheio de problema e falou: estou rindo, estou feliz. Por quê? Porque eu sou espiritual, eu entendi a mensagem de Cristo. Não é assim. O texto está dizendo aqui: ei, trata-se de esperança, então não é algo tangível, não é algo material, é uma esperança, não se vê. Então alguém diz: então se eu não vejo, eu não creio. Mas aí ele diz assim: mas o Espírito é quem confirma essa esperança com gemidos inexprimíveis, porque aí você tem dilemas, você tem problemas, você tem decepções, e aí você vai, a condição é humana, gemidos inexprimíveis, dores de parto, sofrimento, mas nesse sofrimento, mas nessa dores de parto, o Espírito está intercedendo. E aí trata-se daquele irmão que está passando por tantos desafios, mas há uma esperança tão gloriosa dentro dele, que não deixa cair, não deixa abater, que coloca o olhar dele no futuro e começa a ministrar no coração dele. Hoje você está sofrendo, hoje você está padecendo,
cedo, mas chegará um dia onde toda lágrima será enxugada, onde você beberá dos rios da água viva, onde tudo vai acabar em festa, onde haverá bodas do Cordeiro, haverá vinho, haverá dança, haverá pão da vida, haverá água da vida, haverá fruto da vida, haverá anjos celebrando, haverá a imagem do eterno e poderoso Deus glorificado e exaltado sendo revelado na sua vida. Não tem como você ser ministrado com isso e você olhar para o mundo e saber que ele não te abate, porque você está localizado em algo que está superior a ele. E é por isso que o texto lá em Apocalipse está dizendo: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Que você seja alinhado por essa palavra em nome de Jesus, e que você possa alcançar esta vitória em Cristo. E quer saber, a vitória em Cristo não é sucesso material, mas é a nossa fé. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas deixa comigo, eu venci o maligno. Aleluia! Quantos creem nisso em nome de Jesus? Aquieta a sua alma, ouça o Espírito Santo falando no seu interior. Aquieta a sua alma. Aleluia! Esse é o puro e simples Evangelho de Jesus. Só esse Evangelho, irmãos, pode responder a esse pessimismo humano, a essa dúvida humana. Sabe, a gente fica tão bravo com o homem, né? Eu não deveria ser assim, pessimista, eu não deveria ser assim. Calma, isso é ser humano. Não tenta vencer isso como homem. Olha o apontamento, olha Jesus. Como o teu coração se alivia nesta hora. Não é você quem está se aliviando, é Ele. Nos processos de salvação, de justificação, de santificação e por fim de glorificação, que faz isso através do seu sangue. Que noite maravilhosa, irmãos. Vamos terminar. Tito, capítulo 1. A vontade é de exultar, a vontade é de bradar, irmãos. Aleluia. Esta é a bendita esperança que a igreja não pode perder. Tito capítulo 3. Ele derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança, a vida eterna. Como todo pai desejaria que os seus filhos vivessem para sempre, como todo filho desejaria que os seus pais vivessem para sempre, mas nós nos deparamos com o poder da morte. Isto afligia Jó. Graças a Jesus e ao Espírito Santo, que ministra em nosso coração, nós jamais seremos separados de Deus. Jesus tem nos unido a Ele. Aleluia. O chamado de Deus era: frutifique. Eu quero homens unidos na terra. Fique tranquilo. Fique tranquilo, porque os salvos, os santos, na eternidade estarão unidos a Ele. Aleluia. Essa é a esperança que nós temos, a esperança de uma vida eterna. Amém. Paulo dizia para os irmãos de Tessalônica, e ele dando uma aula de escatologia, ele vai dizer, coloque na tela para mim, por favor. Não desejamos, Tessalonicenses 4,13, não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança.
Porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. Ele está dizendo, sabe esse povo pagão do mundo? Não tem expectativa, não tem esperança. Nós temos. E não foi carne e sangue, mas o Evangelho é o poder de Deus. É um poder que está revelado no seu interior. Ele está dizendo, ei, se alegra. Olha aqueles irmãos que já morreram. E aí eu fico olhando, irmãos, quantos amigos, homens de Deus, fiéis a Deus, tementes a Deus, que eu já perdi na minha caminhada de vida. Meu irmão Alexandre Machado morreu, era uma criança, um homem apaixonado por Jesus, e a esperança de vida eterna. Seja lá como for, irmão, eu não sei como é que eu vou encontrá-lo, mas eu vou encontrá-lo. Não vou deixar as aflições dessa vida tirar o meu foco da eternidade. Abra mão de tudo aquilo que está tirando o teu foco da eternidade, meu irmão. Esses são os planos insondáveis que Deus tem para mim e para você. Quem crê nisso? Quem crê nisso, irmãos? Aleluia! Eu oro para que os olhos de vosso coração sejam iluminados. Repare que Paulo está dizendo, eu estou orando para que os olhos de vocês sejam iluminados. Por que você ora pelos olhos de alguém? Para que a pessoa veja essa realidade. Irmãos, Deus sabe como no meu coração eu tenho orado para que os olhos de vocês dessa igreja enxerguem essa realidade. E qual realidade? Para que saibais qual é a real esperança que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Para que você enxergue, irmão, um pouquinho além do agora, para que você enxergue um pouquinho além desses problemas. Para de definir a tua vida pelos problemas que você está passando. Isso quem fez foi Jó, e a gente faz também porque a gente é humano, mas nós temos Cristo vivo em nós, aleluia. Alma cansada, espera no Senhor, aleluia. Em Hebreus 10, 23 diz, sem duvidar, mantemos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Amém? Irmãos, lembra que a gente começou lá no texto de Jó, dizendo que por não ter esperança na ressurreição, que por seu ceticismo teológico momentâneo, Jó colocou o ser humano numa condição inferior às árvores. Será que você é inferior às árvores? Porque alguém na Bíblia disse isso, além de Jó. Quem? Só podia ser ele, Jesus, né? E o que Jesus disse, comparando você às árvores? Mateus 6, abre aí, Sermão do Monte. Portanto, vos afirmo, não andeis, Mateus 6, 25, não andeis preocupados com a vossa própria vida. A palavra vida aqui é a palavra grega psique, que nós conhecemos como alma. Irmãos, Jesus está dizendo, ei, não andeis preocupados com estas aflições aí, inerentes ao homem, ao ser humano. Quanto ao haveis de comer, de beber pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir, não é a vossa vida mais do que o alimento e o vosso corpo mais do que as roupas? Olha aí a comparação agora de Jesus com a natureza. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Reparou? Que Jó, ele vai dizer a mesma coisa.
eu só espero que acabe logo a minha jornada. E o texto está dizendo jornada. Jesus está dizendo, você se preocupando ou não, a jornada vai ser mesma, porque ela foi pré-determinada por Deus. Então por que vocês vivem preocupados quanto o que é a vez de vestir? Que texto maravilhoso. Observai os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Eu contudo vos asseguro que nem Salomão em todo o seu esplendor da sua glória se vestiu como um deles. Então se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto não vos preocupeis dizendo o que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda como nos vestiremos, porque essas coisas são coisas dos pagãos, que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas as coisas. Então buscai assim o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. E sabe, o que eu fico mais empolgado com isso aqui, eu não sei se vocês estão empolgados, mas o que me deixa mais empolgado nisso aqui, é que Jesus, ele não vai ser pessimista ao ponto de dizer, ei, o homem tem muitas preocupações, muitas aflições, mas fazer o que? Sofra aí, para que você entre na eternidade. Ele falou, não, isso é coisa dos pagãos que ficam desesperados, preocupados. Vocês não, vocês buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas são acrescentadas. Ele está dizendo, o principal você tem, acréscimos Deus nos dá, na medida que Ele entende que aquilo é necessidade. Se Deus entender que é necessidade e é bom para mim, Ele vai me dar a oportunidade, e eu vou ganhar dinheiro, eu vou viajar, eu vou conquistar. Mas se Ele entender que não, é não. Que texto maravilhoso, porque nós temos lá o texto que nós entendíamos errado de Jó, que está dizendo, o ser humano é pior que uma árvore. E agora nós temos o texto maravilhoso, onde Jesus está dizendo, não, o ser humano não é pior do que uma árvore. O ser humano é mais importante do que a natureza. E se Deus cuida da natureza, Ele vai cuidar de vocês também. Então é aqui que o pessimismo é substituído pelo realismo de Jesus. Grava isso, o pessimismo do homem não pode ser substituído pelo positivismo. O pessimismo no homem, ele não pode ser substituído, porque o homem é extremamente positivo, extremamente, digamos que animado. Não, eu creio nisso, esse é o meu pensamento positivo, e é assim. Não, o pensamento humano pessimista, ele é substituído pela realidade de Jesus. E a realidade de Jesus é essa, ei, tenha sua esperança restituída. Saia da condição de esperança destruída para a condição de esperança reconstruída. Em determinados momentos você vai se sentir tão mal, irmão. Em determinados momentos você vai se sentir, tão mal, que eu diria que você vai se sentir tão mal, muito parecido com o ser humano. E é nessa hora que entra Jesus. Ele aponta as aflições dessa vida e diz, olha, compara com a eternidade. Olhe para as árvores, você é melhor do que elas. Ele vai cuidar de você, Ele está cuidando de você. Irmãos, e eu falei tanto de esperança aqui, eu estou olhando no relógio, já fazem 50 minutos que eu estou dizendo sobre esperança, para concluir a ministração e colocar aqui um ponto de reflexão no seu coração nessa noite. Nós temos uma realidade, qual? O pessimismo do homem que não encontra objetivo na sua vida, o pessimismo do homem que não encontra propósito em nada daquilo que ele faz. E aí, irmãos, você vai perceber que quanto mais o tempo passa, mais as coisas deixam de ter significado para o ser humano. Por exemplo, eu estava até conversando com os irmãos hoje.
Repare a promiscuidade que o homem se encontra hoje. A sexualidade, que é uma dádiva de Deus para que o homem se realize com uma mulher com um homem, ela foi completamente deturpada pelo pecado do homem, e as pessoas usam isso hoje da forma mais vulgar possível. Repare como a palavra sexo hoje, ela não é carregada de amor, elas falam em fazer sexo. Ou seja, as dádivas que Deus deu, estou usando um exemplo aqui, tá? Então, as dádivas que Deus deu para o homem, pelo o fato do homem estar contaminado pelo seu pecado, então ele contamina tudo. Tudo. E eu diria que até o dinheiro é uma dádiva de Deus para ser um tipo de sustento enquanto nós vivemos nessa era, que é que nós vemos agora. Mas tudo é contaminado pelo homem. Por quê? Porque é assim que o homem vive, contaminado. Então nós temos uma realidade aqui, irmãos, o pessimismo humano, a realidade humana. E o ser humano não é algo bonitinho, o ser humano é isso que está aí. Só que diferente dos pagãos, que não encontram resposta, tem um povo dizendo que encontrou a resposta. Meu Deus, vou dizer de novo. Tem um povo que está dizendo que encontrou a resposta. Amém? Só que se a gente encontrou a resposta, irmãos, a gente tem que viver diferente dos pagãos. A gente precisa se posicionar diferente. E não é por teu esforço, mas é o Espírito Santo que intercede. Então em Cristo, na ressurreição de Cristo, nós somos libertos de nós mesmos, daquela morte que nos aprisionava. E se nós somos libertos desse homem tão decaído, eu quero que você faça 4 reflexões comigo, que você pense nisso. Irmão, em Cristo você é liberto. Primeira coisa, do pessimismo humano quanto à vida. Você precisa começar a repensar o estilo de vida que você tem vivido. Repensar isso. Porque de repente esse pessimismo quanto à vida, ele é um reflexo do homem que vive uma esperança destruída. Então, não, você vive na experiência de um homem que possui a esperança reconstruída. Então é hora da igreja se reposicionar quanto ao pessimismo desta vida que Deus nos deu. Querido, eu quero inclinar um pouquinho só a mensagem aqui para um lado mais espiritual, mas cuidado com o mundo, porque ele é nocivo. Cuidado para não desperdiçar a tua vida, como o mundo tem desperdiçado, jovem. Tem um mundo aí fora que está sedento para destruir a tua vida, e as pessoas destroem aquilo que elas não enxergam valor. Então eu sou pessimista quanto a isso, então destrói. Entendeu? Para que serve esse barraco? Não serve para destruir isso aí? Faz uma outra coisa em cima. Não perca tempo destruindo a sua vida com as paixões desse mundo. Ei, jovens, gastem o seu tempo se dedicando e se santificando ao Senhor. Me perdoe o amargor do meu apelo, mas você tem gastado muito teu tempo com time de futebol, com Facebook. Tem gente que vai sair daqui da igreja daqui a pouco já para gastar tempo com aquilo que não te edifica em nada. E eu não estou querendo dizer que você não pode ter momentos de lazer, de alegria. Estou querendo dizer que o teu foco não é esse, irmão. E a igreja, por perder a visão, a cosmovisão da eternidade, ela passa a gostar muito disso aqui que está no mundo. Está destruindo, está acabando com tudo, mas fazer o quê? É nisto que ela se prendeu. Então é hora de nós vivermos esta liberdade de Cristo, através da sua ressurreição, experimentar este avivamento, esta revolução dentro de nós, que tira de nós esse pessimismo quanto à vida. Aleluia. O mundo precisa começar a olhar para a igreja e ver uma igreja otimista. O mundo precisa olhar para uma igreja que está dizendo: olha,
O nosso otimismo ele está condicionado a algo muito além do que o que o homem pode planejar. Amém, queridos? Aleluia. Segunda coisa, querido, na ressurreição de Cristo nós somos libertos do pessimismo quanto à vida que Ele nos deu, e também nós somos libertos do abatimento, porque é isso que nós vimos em quem? Jó, uma alma abatida. E é por isso que você olha Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles vão dizer: ei, Nabucodonosor, nós não adoraremos a sua estátua. E quer saber? E se Deus não nos livrar da fornalha de fogo, nós não vamos quebrar o nosso amor, a nossa devoção a Ele. Mesmo assim nós não vamos te adorar. Esse é o crente que tem que ser encontrado dentro de mim. Aqui, estou fechado com o reino de Deus. Eu sou um anunciador do reino de Deus. Eu estou me envolvendo no reino de Deus. E quer saber? E mesmo que eu perca tudo, eu continuarei. Cara, como é que encontra esse crente aí? Ele é muito forte. Não é ele que é forte, é o Espírito Santo, está dentro dele que é forte. Terceira coisa, nos liberta, a ressurreição de Cristo nos liberta do pessimismo quanto à vida, do abatimento e da ansiedade. Foi isso que Jesus disse. Pedro vai dizer: lançando sobre ele todas as ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, sabendo que todas as aflições se cumprem na vida de todos os irmãos ao redor do mundo. 1 Pedro 5,17. E aí? Todas as pessoas estão passando pelas aflições que nós estamos passando, mas Ele está nos ensinando. Jesus está dizendo: ei, lance essa ansiedade em Jesus. Eu sei que dentro de você tem um homem racional que está dizendo assim, ó, como se fosse fácil. E eu não estou aqui para vender uma poção mágica e uma fórmula fácil. Eu estou dizendo para você que quem faz isso na tua vida não é você, é o Espírito Santo. Então deixa Ele gritar dentro de você nessa noite. Deixa Ele pegar todas as suas ansiedades e lançar no devido lugar que é em Cristo. Você percebeu que você está carregando coisa que está te derrubando? Você entendeu que essas coisas que vocês estão carregando, que estão sendo pesadas para vocês, só tem uma pessoa que pode carregar, e essa pessoa é Jesus. E é por isso que Ele está dizendo: lançando a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado. Então pare de carregar aquilo que Cristo carregou. Eu não estou dizendo da cruz, do evangelho, da mensagem da cruz. Eu estou dizendo daquilo que te aprisiona. Por isso Ele disse: o meu evangelho é leve. Então vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E eu darei o meu jugo para vocês, que é leve. Eu sou manso, humilde de coração, é isso. Não importa para onde está indo, irmão. Não importa o que está acontecendo na tua vida, mas que uma brisa do Espírito Santo acalme tanto o teu coração que você vá, não importa para onde, mas guiado pelo Espírito Santo. E aí não importa aonde estamos indo, importa com quem nós estamos indo. E por último, na ressurreição de Cristo nós somos libertos do pessimismo quanto à vida, do abatimento, da ansiedade e do medo. Porque lá em 1 João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Morte, onde está a morte? A sua vitória. Jesus não ressuscitou dos mortos à toa. Que todo medo seja tirado do seu coração, em nome de Jesus. Irmãos, pela manhã aqui nós tivemos um momento de busca ao Espírito Santo. Foi algo tão poderoso. Mas por favor, eu não quero ninguém prostrado, desanimado agora, mas eu quero que você levante a tua voz, que você levante as suas mãos.